Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Moré Malachem, Israel, diretamente de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã deste que é o quarto dia da semana para fazermos a leitura e comentários da quarta aliá da Parashá que estamos estudando, Parashá Miquetes. Hoje, dia 21 do mês de dezembro do ano de 2022 e dia 27 do mês de Kislev. Estamos nos aproximando do final do mês de Kislev, né? E neste Shabbat é Rosh Chodesh, né? Rosh Chodesh Hanukkah. Então, finalizando aí mais um mês do calendário judaico, entrando aí para o quarto mês do nosso calendário. Então hoje, quarto dia da semana, faremos a leitura da quarta aliá, que está no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 41, do verso 54, do Passuque 53, até o Passuque 42, verso 18. Gênesis capítulo 41, verso 53, até o Passuque 42, verso 18. Aos nossos amigos, nossos internautas, o nosso muito bom dia, Boker Tov, que Hashem vos abençoe grandemente. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'ami venatem lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. E terminaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como disse José, e houve fome em todas as terras, e em toda a terra do Egito havia pão. E esfomeou-se toda a terra do Egito, e clamou o povo ao faraó por pão. E disse o faraó a todo o Egito: ide a José, o que vos disser fazei. E a fome estava sobre toda a superfície da terra. E abriu José tudo onde havia comida, e vendeu aos egípcios, e recrudesceu a fome na terra do Egito, e toda a terra vinham ao Egito para comprar de José, porque havia crescido a fome em toda a terra. E viu Jacó que havia alimento no Egito, e disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? E disse: eis que escutei que há alimento à venda no Egito, descei ali e comprai-os para nós, e viveremos e não morreremos. E desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. E a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque disse: quiçá lhe aconteça um desastre. E foram os filhos de Israel para comprar entre os que iam, porque havia fome na terra de Canaã. E José, ele era o governador da terra. Ele é que fazia vender a todos os povos da terra. E vieram os irmãos de José e prostraram-se ante ele, rosto em terra. E viu José a seus irmãos e os reconheceu, e não se deu a conhecer a eles. E falou-lhes duramente, dizendo-lhes: de onde vieste? E disseram: da terra de Canaã, para comprar alimentos. E reconheceu José a seus irmãos, e eles não o reconheceram. E recordou José os sonhos que teve sobre eles, e disse-lhes: vós sois espias, para vender a nudez o povo vulnerável da terra vieste. E disseram-lhe: não, meu senhor, teus servos vieram comprar alimento. Somos todos nós filhos de um homem, sinceros somos. Não são teus servos espias. E disse-lhes: não, a nudez da terra vieste ver. E disseram:
Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o pequeno, como nosso pai, está hoje, e o outro não está. E disse-lhes José: Eis o que falei a vós, dizendo: Vós sois espias. Com isto sereis provados pela vida do faraó, que não saireis daqui, salvo vindo vosso irmão, o pequeno, aqui. E enviai um de vós que traga vosso irmão, e vós sereis encarregados e sereis provados vossas palavras, se a verdade está convosco. E se não, pela vida do faraó, que espia sois vós. E os recolheu em detenção 3 dias, e disse-lhes José no 3º dia: Fazei isto e vivereis, pois ao Eterno eu temo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'hayo lanu atah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. A quarta aliá de hoje nos fala então deste encontro de José com seus irmãos. Presente diante de José estavam seus 10 irmãos, com exceção de Benjamim, que havia ficado em Canaã com seu pai. Como vimos na leitura, havia uma preocupação, Jacó se preocupava e estava preocupado que algo poderia acontecer, e dessa forma então ele não permitiu que Benjamim fosse junto com seus irmãos. E vimos na leitura de hoje, conforme havíamos comentado na aliá anterior, o texto aqui, o verso 8 do capítulo 42 diz: E recordou José os sonhos que teve sobre eles, e disse-lhes: Vós sois espias. Então, o momento que se cumpriu aquele sonho, José reconheceu que aquele momento ali, o sonho que ele havia tido com seus irmãos ali dos molhos, que se prostravam diante do molho dele, então aqui se cumpriu. E uma das coisas muito importantes que nós aprendemos com o aliá de hoje é a questão do que a própria leitura nos fala acerca do que aconteceu nesse momento em que houve a escassez de alimento, quando não havia alimento, quando já não tinha mais alimento, as pessoas recorreram ao faraó para que os desse alimento, que o vendesse alimento. E ele então não assumiu nenhuma posição, mas sim a quem ele havia delegado o poder, ele manteve José na posição como governador, e também designado estava José de negociar, de vender todo aquele estoque de alimentos que haviam sido guardados no período da abundância. Então, o que nós vimos temos de aprendizado aqui na aliá de hoje é que nós devemos ter muito cuidado com os nossos rendimentos, com aquilo que nós ganhamos. Então, a gente percebe que muitas pessoas, elas pegam grande parte do seu dinheiro e às vezes acabam investindo em bens materiais e às vezes não tanto necessário, A gente sabe tudo que é necessário, mas às vezes não há uma necessidade tão grande,
Mas mesmo assim as pessoas acabam investindo, né? Então, por uma questão de ostentação, né? Então, a pessoa que é ostentador, muito ostentador, ele acaba então investindo parte do seu dinheiro, do seu rendimento, naquilo que não é pão, né? E a Bíblia, as Escrituras nos ensinam, né, a não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Então, a nossa vida, ela pode sofrer uma alteração, às vezes por um emprego, como já comentamos aqui, a gente teve uma situação de pandemia, então muitas pessoas acabaram tendo muita dificuldade. Então, de forma que é necessário que tenhamos controle, né, daquilo que nós ganhamos e procurar sempre termos uma reserva, principalmente para o que é necessário para a nossa sobrevivência. Baseado na Aliá de hoje, quando os egípcios vieram ter com o faraó, o que eles disseram? Eles disseram que eles precisavam do alimento e precisavam ter este alimento como fonte de vida. E o próprio Jacó, ao ser informado que no Egito havia alimento, Jacó então envia seus filhos e diz para eles: descei ali e comprai-os para nós, e viveremos, e não morreremos. Então nós sabemos que o alimento é importante para a nossa sobrevivência. Eu falava há poucos dias aqui com minha esposa, uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar é a questão do alimento, não deixar faltar o alimento, procurar sempre ter um estoque de alimento, né, nos preparar, guardar, ter uma reserva de dinheiro para o que é necessário, o alimento, né? O alimento é a fonte principal. Jacó sabia disso e mandou seus filhos à terra do Egito para comprar alimento. Então, se não há alimento, o que é que acontece? Nós vamos perecer. Então, do que adianta ter um belo carro, uma bela casa e a pessoa não ter o alimento? Então, o alimento é tudo, tanto de forma administrativa da nossa própria casa, da nossa própria família, né? Manter o nosso sustento, o sustento da nossa família, como também é uma lição para os governantes, para aqueles que governam um país, né? Que administram o país. Então, não entrando em questão política, que não é o objetivo aqui, né? Vocês sabem que não é uma parte que eu gosto de estar falando, mas diante do que eu tenho ouvido, das informações que a gente adquire, existem países que trabalham muito em cima disso. Eles têm uma preocupação muito grande em manter o seu celeiro, né? Porque eles sabem que se o país entrar em guerra, o mundo entrar em guerra, então vai haver a escassez de alimento. Então a gente está vendo o que está acontecendo hoje com a Europa, né? A Europa é limitada, é um continente limitado de alguns produtos, por exemplo, o próprio gás, né, que é importante. O gás, eles não têm esse gás que é para o fogão, para tudo que é necessário, né, o gás. Então, eles não têm na Europa. Então, todo o gás praticamente utilizado na Europa vem da Rússia. Então, devido a essa guerra, a Europa está passando algumas dificuldades. Então, por uma questão de guerra ou por qualquer, às vezes por alguma questão diplomática, né?
Um país que está na dependência de outro, ele vai ter dificuldade. Então, existem países que se preocupam com isso. Estão muito preocupados, sabendo que pode haver uma guerra e pode faltar alimento. Faltar o alimento, o que vai acontecer? A gente morre. Se não tiver alimento, a gente morre. Então, para quem vive numa agricultura, vive numa área de que ele possa plantar alguma coisa, ter alguns animais e plantar alguma coisa, ainda vai sobreviver, né, por mais tempo. Agora, quem vive na cidade, quem não planta nada e tudo depende de comprar em supermercado, vai perecer de forma mais rápida. Então, é uma coisa que os governantes devem se preocupar. É muito importante, né, que o governo do nosso país se preocupe também. Há pouco tempo atrás, eu ouvindo aqui uma rádio local, a pessoa que faz o programa, ele é dessa área da agronomia, da área da parte de alimentos, e ele trouxe uma informação que o Brasil, desde o ano de 2007 para cá, o Brasil hoje exporta feijão, traz feijão, importa, né? Traz feijão da China. Ele não... Isso significa que ou não se planta, né, o feijão aqui no Brasil, ou não há uma preocupação, ou tem mais compra de lá de fora. Então, eu não sei por que motivo, né? Mas não vejo como uma boa informação. Nós vivemos num continente, um país tão grande, tem muita terra, então cabe aos governantes, né? Aqueles que governam o nosso país, terem essa preocupação, mas se eles não se preocuparem, cabe a nós, né, estarmos sempre atentos e preocupados com a situação, né? Podemos estar sempre preocupados com a questão do alimento, né? Não gastar todo o nosso dinheiro, mas sim procurar termos uma reserva daquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então foi dessa forma que o Egito sobreviveu. O Egito sobreviveu, era o único país que tinha alimento. Por quê? Porque eles estocaram, eles colheram e estocaram. Então, quando veio a escassez, eles tinham, né? Então, ninguém sabe do dia de amanhã, né? Pode acontecer alguma coisa. Mas Deus proverá. Sim, Deus proverá. Mas cabe a nós também, temos que ter recurso para isso. Então, é muito importante que venhamos administrar bem o nosso rendimento e pensarmos principalmente no que é importante para a nossa sobrevivência, que é o alimento. É isso então, ficamos por aqui na leitura de hoje, quarta aliá, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, que Hashem abençoe a sua casa, toda a família, aos enfermos que Hashem envia a cura completa, e a você que está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, né? Mazal Tov, parabéns, muitos anos de vida com muita saúde e muita paz. E a você que hoje está celebrando aí alguma data festiva, né? Ou seja, mais um ano de casamento, enfim, temos tantas coisas na nossa vida para comemorarmos, né? Parabéns também a você por essa data tão importante. E a todos, então, um ótimo dia. Hag Sameach, Shalom, Shalom. Fiquem com Deus.